A culpa de tudo o que me acontece é do governo. Eu cheguei a essa conclusão porque não vou falar mal da nossa política, não vou falar mal de quem está lá governando o nosso país, até porque eu não quero entrar nesses méritos aqui, mas a culpa de tudo que nos acontece é do governo. A palavra governo, ela subentende uma série de habilidades, de atitudes, de especificações de gestão humana, né? Diante de um lugar, de uma situação. Na verdade, governo significa esta autoridade que deveria estar atrelada à ordem dos países, dos estados, dos municípios, dos lugares que se dizem públicos, dos lugares que fazem as leis, dos lugares que cuidam da ordem, da macro-ordem da organização social e federal, enfim, dos países e coisas que dizem respeito às atividades públicas. No entanto, a palavra governo, para mim, também vem de encontro com aquilo que eu determino, com aquilo que eu consigo gerir da minha própria vida. E quando eu falo que a culpa de todas as coisas que me acontecem é do governo, é do meu governo, colocando a responsabilidade da minha vida no governo que eu aplico nela para que ela flua da maneira como ela é. E isso tem me impactado muito, porque o governo, este governo pessoal, essa governança pessoal, ela faz parte para mim de um movimento que é o conjunto das atitudes que fazem esta pessoa que eu sou ser quem eu sou, que fazem a minha vida ser o que ela é no dia a dia e também colocam ordem naquilo que eu considero importante para que o meu governo, para que a minha vida, para que essa governança das minhas coisas tenham sucesso e me levem para o lugar que eu desejo. A gente vê muita gente reclamando dos governos, da política, né, em relação à falta de cuidado, em relação à displicência, em relação ao não olhar para o cidadão, para uma situação, para um grupo, para uma questão, muitas vezes, das estatais, por exemplo, de uma série de coisas. E aí, como consequência, e vou colocar aqui entre aspas, deste desgoverno, que talvez seja, o desgoverno não é só, é a maneira talvez de se fazer alheio às suas responsabilidades, e a gente faz isso muito na vida. Mas quando a gente aponta o desgoverno daqueles que nós elegemos, por exemplo, para gerirem aquilo que é nosso, que é o nosso país, as nossas empresas, os nossos órgãos públicos, a gente consegue perceber uma série de falhas, uma série de não atitudes ou uma série de atitudes que a gente considera erradas ou falhas que fazem com que as coisas deem errado. E aí, quando eu olho de mim para fora para falar deste governo, do governo não do Brasil ou de outros países do mundo, a gente sempre tem um olhar distorcido e alguma coisa defeituosa para dizer, porque é natural do humano acreditar que sempre faria melhor que o outro que está lá. E isso acontece na nossa vida cotidianamente, desde cedo. Muitas vezes a gente se pega dizendo,
quando você vê o filho de alguém fazendo uma birra no mercado, num lugar público, gritando, se jogando no chão, qual é a primeira frase que vem na sua mente? Ah, se fosse meu filho. Quando eu aponto isso, eu quero dizer que, sob o meu governo, essa criança não faria isso. E todas as vezes que a gente olha para alguém ou para alguma situação com este olhar, eu estou me colocando no lugar do governante da vida daquela pessoa e dando a minha opinião segundo a minha experiência sobre o que eu faria referente àquela consequência, né? Só que muitas vezes a gente não aplica o governo nem na nossa própria vida. E isso é fácil de perceber. Por exemplo, olha para a sua vida, assim como eu olho para a minha, como um panorama geral. Como é que anda a sua vida familiar? Como é que anda a sua vida, a sua saúde? Como é que anda a sua vida social, o seu trabalho? E uma coisa muito mais profunda que tem me feito pensar muitas coisas, como é que anda a sua vida dentro da sua casa? Como você tem governado a sua casa? Há umas 2 semanas eu até publiquei numa outra rede a respeito disso. Eu tomei a decisão de manter tudo organizado, dentro da melhor organização que eu pudesse. E vou fazer uma confissão aqui, eu nunca fui uma pessoa extremamente organizada, porque eu sempre fui aquela pessoa obstinada, determinada a fazer. E aí quem faz, só faz, eu penso muito, eu tenho muitas ideias, eu tenho vontade de executar, parece que eu tô movida, ligada numa tomada a 220 volts todos os dias. Eu não tinha este olhar, que aquele caos que eu criava. Então, qual era o caos que eu criava? Eu chegava do trabalho, eu ia no quarto, que é um quarto que eu tenho de vestir, eu tirava o sapato e deixava o sapato lá no meio do caminho. Eu usava um copo, eu usava uma xícara, eu usava um talher, eu deixava ali na pia até a hora que juntasse uma quantidade de coisas para eu lavar. Eu ia lendo ou escrevendo ou trabalhando aqui na minha mesa e ficava um papel, ficava uma caneta, ficava um bilhete, um ticket de pagamento que eu tirei da bolsa, ia ficando aqui. Ao final de alguns dias, quando eu entrava em casa, o cenário era de caos, de guerra, porque tudo estava desorganizado, tudo desgovernado. E aquilo tirava de mim uma energia que me fazia não ter vontade de fazer mais nada, porque eu não sabia por onde começar a pôr ordem. E eu passei assim meses, por exemplo, tirando um pó do chão, passando um aspirador. Eu tinha até medo de tirar as coisas do lugar, porque eu não queria olhar para aquele caos. Eu não queria me dar ao trabalho de verificar os milhares de papéis que estavam em cima da mesa, para ver se aquilo podia ir para o lixo ou era documento. Da mesma forma, ia lá, lavava aquela louça, só de repente quando eu ia na colher, na gaveta e pegar uma colher e não tinha outra, embora eu tenha poucas, e assim com todas as coisas. E aquilo foi me incomodando de uma maneira tão grave, porque eu comecei a perceber que aquele desgoverno, que aquela desordem, que aquela desorganização, e de modo geral na minha vida, estava impactando outras coisas. E aí eu comecei essa palavra governo ficou batendo na minha mente, né? E aí eu fiquei pensando, eu preciso aprender a governar a mim, né? Como é que eu cobro governo por parte das pessoas com quem eu me relaciono, por exemplo, na empresa, nas instituições que eu frequento, nas empresas que eu presto serviço, na minha própria empresa, na universidade que eu trabalho,
Como é que eu governo as pessoas pelas quais eu sou responsável no meu trabalho, se eu não tenho a capacidade, se eu não consigo governar a minha própria vida, a minha própria casa? E a gente fica sempre dando desculpas a respeito dessas coisas e apontando culpas que são nossas para os outros. E aí, juntamente com a palavra governo, e essa outra eu uso muito, é a autorresponsabilidade. Eu aprendi essa palavra com o Paulo Vieira, que é um cara incrível, assim, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Se você não conhece e gosta dos assuntos sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, ele é uma das grandes autoridades no nosso país que fala disso. A autorresponsabilidade é aquela fatia de você que não delega culpa, que nunca coloca a culpa nos outros, e sejam esses outros quem forem. Então, a gente tem muita mania de, quando a gente fica adulto, de colocar muitas vezes a culpa das nossas coisas, dos nossos traumas, das nossas imperfeições, das nossas frustrações, daquilo que a gente não consegue desenvolver, por exemplo, nos nossos pais, né? Renato Russo até cantou isso: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Porque a gente carrega, sim, muitas coisas da nossa criação. Só que quando eu me coloco no lugar de adulto, de pessoa responsável por mim, eu preciso entender que tudo aquilo que me acontece é fruto das minhas escolhas, seja o que me acontece bom ou ruim, né? E tudo isso é fruto do meu governo sobre a minha vida, da minha responsabilidade, da minha autoridade, da minha aptidão em gerir aquilo que me foi conquistado, que me foi dado, e seja em que instância for. Então, quando a gente aprende que a autorresponsabilidade é o que vai me dar autonomia para poder seguir com a minha vida, para poder governar as minhas coisas, eu deixo de culpar o governo, a minha família, a minha empresa, o meu vizinho, o meu irmão, o meu marido, o meu filho. Eu deixo de olhar para o outro como responsável por aquilo que é só meu. Eu acho e acredito, né, que cada um se desenvolve de acordo com a escolha que faz antes de tirar o pé da cama. E há vários dias, há mais de 2 semanas, eu decidi colocar governo na minha vida, autoridade na minha vida, provisão na minha vida, no sentido de tudo fluir de acordo com aquilo que eu construí mentalmente para este lado claro, reto, com ordem, e que não agrida a ninguém, que não culpe ninguém, que me leve para onde eu desejo ir, que mantenha aquilo que eu já tenho e, sobretudo, permita que outras pessoas se beneficiem daquilo que eu faço, porque quando você tem autonomia, quando você governa a sua vida, as suas coisas, tudo flui. A sua mente fica clara, você consegue organizar as suas atitudes, você prioriza aquilo que é importante, aquilo que é urgente, e todas as outras coisas que são acessórias, que estão sob esse guarda-chuva grande do governo, né? Elas automaticamente vão se colocando no lugar. Então, antes de colocar a culpa no governo externo, olhe para o seu governo interno para ver como é que você anda, como é que você tem agido. E eu espero que você encontre uma maneira de governar a sua vida que te torne imparável, que te torne feliz,
apesar de todos os governos que a gente tem ao redor, porque a gente, como humano, como cidadão, é obrigado a conviver muitas vezes com algumas coisas, mas a gente sempre tem alguma coisa boa para ensinar e para propagar e para fazer com que as pessoas que querem fazer esse movimento, que desejam alcançar outras coisas, também façam nas suas vidas. Eu desejo que você governe a sua vida e os seus sonhos e que com isso você chegue a um grau de sabedoria e compreensão, prosperidade e, sobretudo, de muita autorresponsabilidade. Um grande beijo, até a próxima vez. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha. Eu sou a Fernanda Bassi e logo mais a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.